Monte de influencer católico com conversa de não usar bermuda, não usar sunga, não usam porque não tem shape. Sei lá, bicho, eu também não quero resumir tudo a não tem shape. Mas me parece que é assim algo muito sintomático, não na maneira com que essa turma da direita conservadora religiosa encara o mundo. Essa necessidade de se apartar do mundo e automaticamente nutrir essa sensação de superioridade moral sempre através de elementos externos, que quase nunca, dialogam com reformas internas e questões virtuosas reais. Essa parada de bermuda é só um exemplo. 5 minutos nesses grupos e você encontra o clássico. Padre Pio repreendeu uma moça porque ela vendia calça jeans para mulheres. Há toda uma fixação que ocupa parte substancial da vida deles com castidade. E mais do que isso, parecer socialmente casto. As meninas vão se tornando senhoras de 60 anos aos 19. Os caras vão virando velhos de 80 anos. Quando estão sozinhos, reunidos só entre eles, algo perigosíssimo surge já nas primeiras horas de conversa. Versículos sobre a submissão natural da mulher, sobre mulher não estar no altar, sobre o homem ser o cabeça da família, sobre os deveres domésticos femininos, sobre uma pancada de apontamentos sociais, sobre o que ler, como se vestir, o que não fazer, que famílias seguem ou não o modelo católico. Eu nunca irei esquecer, nunca na minha vida, num dia, lá no Facebook, quando um amigo meu, alguém que admiro muito e que por isso sei que lerá esse texto, se porventura lê-lo e não se incomodar, postou um texto enorme sobre como ele era contra a mulher trabalhar. Sabem qual era o primeiro comentário? Da mãe dele. A mãe postou: "Graças a Deus eu nunca ouvi esse tipo de conselho, porque trabalhei sozinha e sustentei você. Te criei, eduquei e hoje você está aqui, podendo falar isso." Bicho, nunca vou esquecer isso. Nunca, nunca, nunca. À época isso passou totalmente batido, porque eu ainda estava envolvido com essas merdas todas até o pescoço. Minha cabeça não enxergava o absurdo dessas coisas todas. Mas hoje eu penso, bicho, em que buraco eu estava me metendo? Então surgem essas questões totalitárias externas, sabe? São meras repetições, são meros reforços de grupos que não dialogam em nada com a sociedade. Em toda seita você vê isso. Os comunistas dizem, todo empresário é explorador. Os libertários falam, o Estado é sempre mau. Essa turma também tem os seus jargões também. Homem não usa bermuda. Como se o mundo fosse plano, simplificado a esse ponto. Como se houvesse uma normativa, uma prescrição a ser seguida que universalizasse a realidade em algumas páginas, com algumas diretrizes e retirasse a complexidade do mundo. E você ouve isso e não pensa a respeito. Como o grupo repete, isso se torna reforço mimético. Depois de 3 meses, você está numa mesa com alguns amigos de fora da bolha e repete: "Olha, você sabia que os homens não usam bermuda?" Ícaro, sobre mulher católica não poder vender lingerie e produtos eróticos. É real ou perseguição? Olha, eu acredito que isso seja escrúpulo local mesmo. Coisas que se cria nas pequenas rodas, nas pequenas comunidades, mas eu não tenho certeza. Posso estar errado. Mas pense comigo. A venda à lingerie não pode ser pecado, assim como a venda da bebida não é pecado, porque alguns bebem para atrair e para dirigir. São só objetos, e digo mais, é 150% lícito, até desejável, que a mulher compre umas lingeries bonitas e use para o marido dela. Sexo tem caráter unitivo também, porra. Vocês se esquecem disso e imergem em todo tipo de heresia, em puritanismo, excesso de escrúpulos e todo tipo de radicalismo. Essas heranças estão mais presentes em alguns tipos de protestantismo, onde a mulher não pode passar batom, pintar unha, cortar cabelo. À medida que eu envelheço, gosto cada vez mais da teoria da ferradura. Uma suposição filosófica que defende que em prismas multifacetados, políticos, filosóficos ou econômicos, os extremos mais radicais se aproximam. Vejam como os radicais religiosos se aproximam das radicais feministas nessas questões da imagem feminina. 1. Ambos acreditam que a imagem feminina não deve ser colocada à vista. 2. Que a utilização dos menores acessórios e apetrechos refletem na sua vulgarização. 3. Que o sexo é objeto de dominação, um pelo patriarcado, outro pelo pecado. 4. Que é necessário lutar contra isso através da adoção de barreiras que retirem da mulher esse caráter de objeto de desejo.
Ambos os prismas odeiam as mesmas coisas, só que por motivos diferentes. Ambos aprisionam as mulheres, cada um pelos seus próprios motivos, utilizando para isso seus próprios espantalhos. Ao final, em ambos os prismas, temos mulheres isoladas, tolhidas, escondidas da sociedade. Ícaro, desculpa, mas se tem como enriquecer sem aparecer, por que escolheu aparecer? Vai do diferencial competitivo de cada um. É claro que quando apareço, chamo mais atenção, e com isso faturo mais. Como para mim não há um custo emocional ao aparecer, acaba sendo o diferencial competitivo. Mas para outros, aparecer, falar nas câmeras, fazer lives, eventos ao vivo, custa tanto emocionalmente que é melhor adotar uma estratégia de bastidores. Não adianta, aqui você é um enorme teto de vidro. O caso dessa moça é apenas um exemplo. Ataques gratuitos acontecem e acontecerão o tempo todo. Se você não sabe exatamente por que está aqui e qual é o objetivo nisso tudo, não aguenta, quebra no meio, principalmente se for mulher. Mulheres atacam umas às outras com muitíssimo mais violência. Quando alguém me chama de corno, está dizendo que a minha mulher é adúltera, a troco de nada, de absolutamente nada. Falando sério, quem aqui no lugar da minha esposa estaria com o perfil aberto, submetendo a própria vida ao crivo desse tipo de gente? A troco de quê? Nada. Eu entendo completamente quem mantém os perfis fechados e trabalha apenas nos bastidores. Pai, se você estivesse na pele do monarca, o que faria para recuperar a imagem? Primeiro, identificaria os meus erros e os excessos do meu discurso, pedindo desculpas públicas aos ofendidos, mas não pedindo desculpas demais. Segundo, transformaria o politicamente correto no inimigo comum da campanha, depositando sobre um pequeno grupo barulhento de censores a tirania sobre o comportamento da maioria. Terceiro, colocaria todos os depoimentos de pessoas públicas, personalidades e dos seguidores que estão me apoiando. Quarto, criaria um novo podcast, infinitamente mais nichado, com um público muito menor, mas fiel. Quinto, pegaria parte do meu dinheiro, compraria uma parte de uma corretora de Bitcoin e transformaria a empresa na única patrocinadora do canal. Me apegaria ao discurso de totalitarismo e de falta de controle sobre a liberdade do nosso dinheiro, me colocando como prova viva do que o excesso do politicamente correto pode causar. Transformaria essa corretora na maior do país. Sexto, provavelmente ficaria bilionário sobre os múltiplos da corretora. Caras como Monark, Alex Jones e Joe Rogan não podem depender de patrocinadores. Eles precisam deter os meios de produção e enriquecem sobre os serviços prestados. A única liberdade real é alcançada quando se faz o próprio dinheiro ao invés de recebê-lo de outros. Gostaria muito que ele visse esse post. YouTube proibiu o Monark de criar conteúdo nessa plataforma. Para qual você iria se fosse ele? Abriria uma pessoa jurídica e faria nela. Faria no nome de outra pessoa e elaboraria um contrato entre as partes. Entraria com um mandato de segurança imediatamente. Porra, vocês são do Brasil. É sério que não conseguem pensar em nada? Viraram suíços? Meu marido não quer dar bistecada. Estou grávida de 25 semanas. Quero. É a história que vemos todos os dias. Imagine a solidão dessa mulher, não apenas física, mas emocional. O sentir-se rejeitada, o sentir-se feia, preferida, menos amada. Até que o porteiro lhe lança um elogio. O personal dá um toque diferente na sua cintura na hora do agachamento. Que bem que foi tão diferente assim, mas que a cabeça dela deseja que seja. É o colega de trabalho gentil na hora do trabalho, o chefe meio galanteador de boteco, mas que elogia na hora certa. Pronto, acontece o que jamais aconteceria numa situação normal. Vocês superestimam o autocontrole de vocês, enchem a boca para dizer, trai quem quer, se escoram nos conselhos desses padres e ministros assexuados que falam, para rezar que passa. Não passa, não passa. Mãe de família abandonada pelo marido não é Santo Antão. Pai de família transformado em pedinte sexual não é Santa Teresa d'Ávila. Quando eu falo que todos os dias bons maridos e esposas são empurrados para a traição, que podem ficar anos como fantasias até transitarem para o online e, por fim, para o digital, vocês me dizem que estou passando pano. Não estou passando pano para ninguém. Estou narrando o que acontece todos os dias e vocês fingem que não. Mas santos não são exceções? A amizade de Santo Francisco e Santa Cecília é algo bem à parte nesse assunto. É claro que são.
E a força das exceções servem justamente para que você perceba os absurdos no outro extremo da corda. Bicho, você entende o que perguntaram? Que não pode haver amizade entre homens e mulheres? Você tem ideia das implicações dessa afirmação no estado geral da realidade? Você está afirmando que qualquer relação entre homem e mulher operará na clave simples do interesse e do utilitarismo, ou pior, que sempre haverá alguma conotação de vantagem social ou sexual nessa relação. Isso é a visão de mundo construído pela pornografia. Essa é a cosmovisão do viciado em filme pornô, que acredita que a professora da Smart Fit, que olhou para ele quando ele entrou porque ela é responsável pela sala, está querendo dar para ele. O cara que acha que a caixa do supermercado quer pagar um boquete para ele só porque ela foi gentil. O coroa que acredita que pode comer todas as menininhas novas da empresa porque não enxerga a relação de respeito e hierarquia. Você está me dizendo, inclusive, que eu não posso ser amigo da Lara Nesteruk? Que eu não posso almoçar com ela e falar sobre a vida sem que isso seja movido por qualquer outro sentimento mais baixo e não a amizade? Daí vocês me veem com merda de usar calça, de evitar bermuda, de andar olhando para baixo para não ver os anúncios das garotas de programa nos orelhões da cidade. Vocês são completamente malucos. Vocês estão destruídos interiormente. Foram completamente devastados pela pornografia e pela visão pornográfica e noveleira do mundo.